Dificuldade em aprender a ler, escrever e compreender textos são alguns dos sintomas da dislexia. Apesar das dificuldades enfrentadas por portadores, um tratamento adequado torna possível a convivência com o distúrbio. Veja na reportagem o exemplo de uma portadora que se supera a cada dia. Vários gêneros da era moderna já eram diagnosticados com dislexia. Astros e estrelas de Hollywood assumem publicamente as características que definem o transtorno de linguagem e que afeta a população muito mais do que se imagina. Entre os cidadãos comuns do Brasil, a proporção de pessoas disléxicas aumentam ainda mais as estimativas mundiais, que giram em torno de 17%, ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas. De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia, o problema genético e hereditário atinge 2 vezes mais homens do que mulheres, e somente a minoria dos pacientes tem grau leve. Identificar ou atribuir as características da dislexia em uma pessoa é um desafio, principalmente entre educadores de nível de alfabetização. O esforço para um olhar mais clínico levou este professor de inglês e literatura não apenas a pesquisar o transtorno, mas também saber lidar com a dislexia em sala de aula. Segundo ele, no Brasil, as licenciaturas não tocam no assunto durante a formação, o que leva alguns educadores a confundir dislexia com falta de inteligência. Professores chegam à escola sem saber do problema, né? Só sabem que existe, mas não sabem exatamente o que são. E um outro dado importante é que muita gente confunde a dislexia com falta de inteligência. De acordo com os teóricos, a dislexia é um distúrbio que está relacionado à leitura, dificuldade de lateralidade, localização e interpretação de símbolos. A tese de doutorado na área do ensino rendeu a produção de um material didático para que as pessoas tenham mais informações sobre a dislexia. O livro conta a história do pequeno Wallace. Na narração, o drama do menino que tinha medo das letras, o que geralmente ocorre com crianças disléxicas em fase de alfabetização. Além dos colegas de classe, o material tem o objetivo de orientar também os educadores. E esse texto, ele não tem a intenção de instruir sobre como lidar com o disléxico, né? Ele é apenas uma metáfora para dizer para a comunidade escolar que a dislexia existe, para dizer o que ela é, né? Que ela afeta a leitura, que o disléxico precisa de uma intervenção, de uma ajuda para que ele consiga ler. A psicopedagoga Maria Carolina Gobi faz um alerta. Entre os profissionais da educação, ainda há muita dificuldade em identificar um disléxico em sala de aula. Muitos professores ainda confundem as características do transtorno com déficit de aprendizagem. Segundo a especialista, existem formas específicas para o professor lidar com a dislexia em sala de aula. A dislexia, ela é um problema meio que subjugado, porque para eu saber sobre ela, eu preciso estudar muito sobre os professores pelos quais, né, as crianças têm contato, precisam saber sobre todas as características. E o que a gente percebe na realidade é que muitos profissionais desconhecem, né, os seus sintomas, os seus sinais, o tipo de avaliação eficiente para esse problema e, consequentemente, o tipo de intervenção realizada, né? Eu já ouvi falar, por exemplo, que a dislexia tem cura, que a dislexia é tratável com medicamento, né, e isso não acontece. Então, a dislexia não existe um medicamento, uma pílula mágica que é capaz de contornar esses problemas. Para melhorar a inclusão do disléxico em atividades coletivas, a sociedade tem papel fundamental dentro e fora da escola. E tudo começa com informação. A psicopedagoga reconhece: este também é um problema de classe. Quando a gente fala de teste psicopedagógico, de teste de fonoaudiólogo, né, de testes específicos para verificação de aprendizagem, esses testes eles precisam ser originais. Eu não posso, por exemplo, tirar uma cópia dessa folha. Então, para cada paciente, para cada aluno, para cada aprendente que procura, né, a gente precisa fazer a compra de uma folha como essa, né? Então, por isso que torna esse atendimento menos acessível, né, o atendimento correto. Infelizmente, fica menos acessível justamente pelo custo desses materiais. Ana Júlia Pessoa convive bem com a dislexia. Descobriu o problema relativamente tarde, depois do período de alfabetização. Mas isso não a impediu de ter independência. Formada em nutrição, ela lançou a si mesma um novo desafio. Resolveu cursar pedagogia pela UEM. Faz tudo ao seu tempo. Não deixa para trás nenhuma atividade do dia a dia. A Ana estava me contando que, apesar dos desafios da dislexia, dá para se ter uma vida normal, não é isso mesmo, Ana? Isso mesmo. A gente leva uma vida normalmente, né?
como um cidadão normal na cidade. Algumas dificuldades a gente permanece tendo elas, né? E isso é diminuído com os tratamentos que a gente tem, com a psicopedagoga, fonoaudiólogo e as terapias, mas eu levo uma vida normal. O meu grande auxiliador é o meu celular, né, de direcionamento, direita e esquerda. Como o disléxico, ele tem essa dificuldade de lateralidade, então a gente leva uma vida normal. Eu ando pela cidade de Maringá normalmente, como se eu fosse um indivíduo normal, né, sem a dislexia. A nutróloga e futura pedagoga ainda fala sobre a importância da família no processo de adaptação. A noção nossa de tempo é muito reduzida, então assim, o que a gente acha que demora 2 horas, demora meia hora. Essa é a grande briga familiar dentro de casa, que é o seguinte: eu tenho uma noção de tempo e espaço muito diferente dos meus irmãos, ou até mesmo da minha mãe, que hoje eu convivo bem mais. Apesar de todos os desafios, não há problema em aprendizagem, mas um jeito diferente de aprender. Na verdade, o que a gente precisa não é tratar essas pessoas diferentes. A gente precisa dar ferramentas, a gente precisa dar oportunidade para que essas pessoas consigam vencer e superar ali as suas dificuldades.